Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, por favor. Mateus capítulo 24. Eu quero ler um versículo, depois eu vou ler um outro junto com você. Mateus 24, versículo 14. Diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou repetir: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? E agora eu quero ler Atos, capítulo 26, do versículo 14 até o 19. Eu considero isso aqui um testemunho de Paulo diante do rei Agripa. O texto começa assim: E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do poder dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é uma igreja missionária. Amém? Você pode falar bem forte esse tema? Uma igreja missionária. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, queridos. Se você for pesquisar sobre esse texto de Mateus aqui, há questionamentos sobre ele, como a forma como vai se cumprir esta palavra. E será pregado este evangelho em todos os lugares, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Há questionamentos sobre como isso irá acontecer. Eu não sei aqui, não quero entrar em debate sobre isso, mas se Jesus falou de alguma forma, isto aqui vai se cumprir. Você concorda em fé comigo nisso? Vai se cumprir esta palavra. Nós entendemos como Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, né, nos lugares mais longínquos, os lugares mais difíceis, os lugares que tem mais perseguição. Nós temos visto, ouvido o testemunho de como a igreja de Jesus ela tem crescido nestes lugares, porque quanto mais você imprensa a uva, mais suco ela produz. Não é não? Então, quanto mais aperta a igreja, mais saudável e viva ela se torna para cumprir o propósito de Deus. Amém? Agora eu quero lhe dar uma notícia aqui que talvez vai soar muito ruim para você, mas eu preciso falar para você. Hoje, dia 30 de março de 2025, eu, pastor Elson Mota, pastor titular da Pastor São Luís, e estou tomando uma decisão. É que a partir de hoje, nós não teremos mais na nossa igreja o ministério de missões. Tá bom? Vou repetir, a partir de hoje, a nossa igreja, a Pastor São Luís, não existe mais a partir de hoje o ministério de missões. Tá bom? Eu quero que você entenda isso aqui, mas eu quero levar você a um entendimento maior sobre esta declaração, esta minha afirmação e decisão. Tá? Nós vamos ter uma coordenação de missões, pastores Rubenilson e Cíntia, eles vão estar tomando a frente dessa coordenação a nível de organização para a coisa caminhar, mas nós não vamos mais a partir de hoje ter um ministério de missões. Aí você pode me perguntar: pastor, qual a razão
para ser tomado tal decisão de, a partir de então, não existir mais o Ministério de Missões na Pastor São Luís. São 3 razões que eu quero lhe dar bem rápido. A primeira razão é porque, acredite, o Espírito Santo, ele tem falado muito forte comigo sobre isso, para que a gente não tenha mais um Ministério de Missões na nossa igreja. Segunda razão é porque, acredite, o Ministério de Missões, ele tem sido um grande vilão para a nossa igreja. Isso aqui não é pegadinha não, gente. Vocês sabem que eu gosto de sorrir, mas eu estou falando bem sério. Preste atenção, escute. Por que nós estamos dando um fim para o Ministério de Missões na nossa igreja? Porque o Ministério de Missões tem sido um grande vilão para a nossa igreja. Antes de eu continuar, deixa eu lhe dar a definição de vilão. Vilão é aquele que nasceu na vila. É literalmente, sério. Vilão é aquele que nasceu na vila, ou seja, aquele que é um plebeu, é aquele que é desprovido de realeza. Pegou aí? Aquele que nasceu na vila é um vilão, é um plebeu, é alguém que é desprovido de realeza. Vilão é aquele que tem ações vis, ações não nobres, é aquele que busca meios para prejudicar alguém. Vilão é aquele que tem conseguido neutralizar o serviço do corpo, o serviço da igreja. Estão começando a pegar aí? Preste atenção. Por que nós consideramos o Ministério de Missões um grande vilão? Porque o Ministério de Missões, quantas pessoas fazem parte do Ministério de Missões? 10? 15? E a igreja? Você entende? Com o Ministério de Missões, ele trava o corpo, ele trava a igreja. Quem é que faz missões? O pastor Rubenilson sabe, ele vai dizer o nome de todos. Mas todos, ele está falando da igreja? Não, é aquele grupo. Então o Ministério de Missões, ele tem neutralizado a função do corpo, a função da igreja. Então é por isso que nós estamos tomando essa decisão. Terceira razão, é por causa das últimas palavras que Jesus disse antes de subir aos céus. Ok? E eu quero mencionar para você aqui. Mateus 28, é super conhecido, Mateus 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí você diz: pastor, o senhor está dizendo que vai acabar com o Ministério de Missões, e o senhor está falando sobre o ide de Jesus. Como é que fica esse negócio? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações. Eu quero lhe passar um entendimento aqui das Escrituras, aqui muito importante, e que eu preciso da sua atenção para que você não esqueça isso. Pegue essas 2 primeiras frases dos textos que nós lemos. Primeiro: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Preste atenção. A palavra grega, poreuomai, ou seja, a palavra grega, poreuomai, é traduzida como ide na Bíblia. Essa que é traduzida como ide na Bíblia, ela pode ser compreendida como indo. Então, ide, no sentido literal, é indo. Então comece na sua mente, vou já lhe dar a definição de indo, comece na sua mente a fazer essa substituição. Ide ou indo tem um sentido totalmente diferente. Você vai pegar aí comigo isso aqui: indo ou indo, ide ou indo.
Isso aqui nos indica o quê? O indo nos indica um movimento contínuo, ou seja, que a evangelização ou a grande comissão, como nós a denominamos, deve ser feita ao longo da vida e não apenas em um momento em que nós somos enviados. Então entenda que o id, nesse sentido aqui, que nós lemos e compreendemos, ele tem sido entendido e vivido assim. Olha, tal final de semana do mês de abril, nós vamos enviar uma equipe para lá. A pergunta é, e o resto do mês? O que é que está sendo feito? Pastor, mas peraí, mas eu não tenho tempo. Então só dá para ir uma vez no mês. Isso é id. Mas o que é o indo? Qual a grande diferença entre o id e o indo? Escute, a evangelização deve ser um estilo de vida de um discípulo de Jesus. Mas se ele considerar que a evangelização, ela se cumpre no id, ele vai trabalhar, olha, eu estudo, eu trabalho, sou casado, tenho filhos. Aí não dá, né? Aí eu vou ter que me programar para, de vez em quando, obedecer o id. De vez em quando eu vou me esforçar para fazer isso. Preste atenção. Por que deve ser um estilo de vida para cada discípulo de Jesus a evangelização? É porque ainda, ou se ainda não está sendo isso, ou não é ainda, o problema está na nossa identidade. Preste atenção, se nós ainda não estamos vivendo a evangelização como estilo de vida, o problema está na nossa identidade. Fazendo uso dessa alternativa, o texto completo de Mateus e tanto de Marcos ficaria assim, olha como ficaria o texto completo. Indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, né, ide fazei, indo, façam discípulos de todas as nações. Então, escute, nós precisamos ver e considerar que a única e grande ordem do texto é, façam discípulos. Esta aqui é a grande ordem do texto aqui, olhando ele como um todo, é essa, façam discípulos. Então, indo, preguem o evangelho, indo, façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos ter a consciência que não se trata mais, escute, nós precisamos ter a consciência que não se trata mais de um envio, como que está em Mateus capítulo 10, que os discípulos foram enviados, mas era um envio provisório, limitado e transitório. Eles foram, mas retornaram. O propósito da grande comissão é nos fazer entender que agora é um envio definitivo, ilimitado e permanente. Pastor, por quanto tempo? Até que ele volte. Vou repetir. O propósito da grande comissão é de nos fazer entender que agora é um envio definitivo, ilimitado e permanente, que vai durar até que ele volte. Amém? Fernando Fernandes, ele disse assim: o evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que estão vivos. Vou repetir. O evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que estão vivos. É o tempo presente. É o tempo da nossa existência. Passando disso vai ser só história. Ah, você lembra do pastor Elcio? Ah, era um homem de Deus. Ah, passou. Ah, lembra fulano?
passou, é história, vão contar. Eu hoje tenho a oportunidade de em Cristo fazer história. Eu tenho oportunidade hoje de viver o propósito hoje. Eu tenho oportunidade de fazer da evangelização um estilo de vida. Porque passando disso é só história. Você pode ver dos reis. Os reis que morreram, está lá. Está escrito na história dos livros do profeta fulano, do profeta ciclano, nas crônicas do rei fulano do ciclano. Está só lá escrito. Quer saber sobre ele? Vai lá e lê. Mas já passou. Então olha aqui para mim. A nossa vida, disse Isaías, disse Pedro confirmando, ela é como, ó, é como um sopro, gente. Passa. Eu estou olhando uma pessoa aqui, né, que sentiu na pele esse sopro, né? Assim, meu pai, de repente você está aqui, passou, já foi embora. Então, se nós não aproveitarmos o tempo presente, vai ser, literalmente um sopro vai passar. Então, precisamos entender, o Evangelho é eterno. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. O Evangelho é eterno. Porém, nós não temos a eternidade para pregá-lo. E eu quero fazer aqui, queridos, uma correção em uma afirmação, está aqui a nossa querida irmã Natália. Eu quero fazer uma correção aqui que eu fiz no primeiro culto dos empresários e empreendedores. Foi-me feita uma pergunta, na verdade 4 perguntas, né? Quem eu era, né? A minha profissão, o que eu gostava, o que era o melhor, o que era o que fazia de melhor, e a 4ª, qual era o meu maior desafio. E eu coloquei como meu maior desafio, que era de ser melhor naquilo que eu estava fazendo, que Deus me chamou para fazer. Mas eu quero consertar isso. Esse não é o meu maior desafio, apesar de ser muito grande, a minha esposa sabe como eu entro em crise para ser melhor naquilo que eu faço. Mas acredite, esse não é o meu maior desafio. Eu vou lhe dizer aqui qual é o meu maior desafio. O meu maior desafio é plantar 217 igrejas no estado do Maranhão. E eu lhe falo de todo o meu coração isso aqui. Eu quero que você saia daqui, pode falar para quem você quiser. Você sabe qual é o maior desafio do pastor Elcio? Plantar 217 pastores no estado do Maranhão. E cada uma dessas igrejas plantadas, elas se tornarão responsáveis pelos povoados debaixo dela. Esse é o meu maior desafio. Tá bom? Isso. Tá? Eu quero que você guarde isso, porque depois eu digo, meu Deus, não dá tempo de voltar lá para consertar, né? Não dá tempo, eu já falei, já foi. Mas depois o Espírito Santo esteve ministrando ao meu coração, e eu quero que você guarde isso, porque isso aqui é muito forte no meu coração. Ok? Pastor, mas como isso é possível? Escute. Como é possível nós plantarmos 217 igrejas neste estado? E cada igreja ficar responsável pelos seus povoados. Como isso é possível? É possível, escute, se nós compreendermos que nós estávamos sendo apenas um ministério de missões dentro da igreja. Mas, a partir de agora, nós vamos assumir que, de fato, nós somos uma igreja missionária. Entende? Então, nós não vamos ter um ministério de missões. Nós, de fato, nós vamos ser uma igreja missionária. Pastor, mas eu faço parte do ministério da mídia. Você é um missionário. Ah, eu faço parte do acolhimento. Você é um missionário. Da atmosfera. Ah, eu faço parte do louvor. Você é um missionário. Se você faz parte dessa igreja, é sua identidade. Quem está me entendendo aí, gente? É nossa identidade. Você entende por que a gente está desfazendo o Ministério de Missões? Estamos tirando a responsabilidade de um grupo pequeno de pessoas.
para dizer: essa responsabilidade não é de um pequeno grupo, é da nossa igreja, é nossa. Nós somos uma igreja missionária. Nós somos uma igreja missionária. Todos nós somos missionários. Todo discípulo de Jesus deve se ver como um missionário. Amém? E a partir de agora, nós não poderemos mais dar desculpas como pastor: eu não tenho tempo para ir. Só contribuir não é o suficiente? Não. Só orar não é o suficiente? Não. Ouça, na verdade nós nem precisamos de tempo. Nós nem precisamos de tempo para cumprir o indo. Escute, nós não precisamos de tempo para cumprir o indo. Nós precisamos sim nos dispor e começarmos a viver esse indo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Eu tive o privilégio de conhecer um médico crente, crente mesmo em Cristo, que ele, sem ter esse entendimento, ele estava vivendo o indo de Jesus. Ele era um médico, ele era funcionário do município, prestava serviço diariamente no seu consultório. Mas o consultório dele se tornou o seu maior campo missionário. Ele consultava todos que iam até ele, mas não saía ninguém sem ser evangelizado. Porque ele entendeu: eu não tenho tempo para ir, mas eu tenho tempo de sobra no meu campo missionário, onde Deus me colocou. Se Deus me colocou aqui, este é o meu campo. Quem está me entendendo aí, gente? Você entende? Se Deus me colocou aqui, este é o meu campo missionário. Eu já dei esse exemplo aqui pregando, mas eu quero falar mais uma vez para quem não me ouviu. O pastor Celinaldo, pastor nosso que é pastor com a sua família, sua esposa, lá em Rosário, ele era pastor lá no Pará, na nossa igreja, na cidade de Óbidos. E um dia, o prefeito da cidade congregava com eles na igreja. E um dia um membro da igreja, que era funcionário da prefeitura, chegou com um pastor Celinaldo e perguntou, fez um pedido para ele: pastor, eu queria te fazer um pedido. O que é, meu filho? Meu filho, não, o senhor pode falar com o prefeito, para ele, se ele puder me tirar dessa secretaria, ou desse local onde eu trabalho, para ele me colocar em um outro. E o pastor perguntou: mas por quê? Se não, pastor, deixa eu explicar, porque lá onde eu estou trabalhando, eu sou muito tentado a me corromper, por causa das coisas erradas que acontecem lá. Então peça para ele me tirar de lá e colocar em outro lugar, que lá eu não vou me corromper. Tá, o pastor disse: tá bom, eu vou falar com o prefeito. Quando ele chegou com o prefeito para falar e fazer esse pedido, o prefeito olhou para o pastor Celinaldo e disse: pastor, eu não posso fazer isso. Por que o senhor não pode, prefeito? Porque eu preciso de pessoas assim, trabalhando lá dentro. Você entende? Então eu quero te pedir uma coisa em nome do amor. Se você está trabalhando no lugar onde ninguém gostaria de trabalhar, pense no propósito. Pense na razão. Olha aqui para mim. Quem tem poder sobre quem? A semente tem poder sobre o semeador, ou o semeador tem poder sobre a semente? Então não determine onde você quer ser semeado. Deixa o semeador tomar essa decisão por você. Porque ele sabe aonde está precisando. Escute, luz só tem utilidade onde existe escuridão. Faz sentido para você isso? Luz só tem utilidade no meio das trevas. Por que Deus lá no início disse: haja luz? Porque no versículo anterior está escrito: haviam trevas
sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz. E houve luz. Então eu quero lhe pedir, não peça para Deus para Ele tirar de um lugar ruim. Porque Ele é Deus de propósito. Ele é Deus de propósito. Tem gente me entendendo aqui. Tem gente entendendo o que o Espírito Santo está falando. Ele é Deus de propósito. Ele sabe o porquê. Mas eu preciso de falar eu falei de um testemunho aqui, de algo que estava mudando para melhor, devido ao entendimento que ele passou a ter, mas eu preciso de falar de um testemunho. É um testemunho. Um soldado, segura essa aí, um soldado, ele foi designado para viajar para um outro município, um outro lugar, para ele passar um tempo lá nesse destacamento e passar 2 anos lá trabalhando lá. Soldado cristão, seguidor de Jesus. Ele foi para lá, passou os 2 anos. Quando ele voltou de lá, ele voltou contando um testemunho. Qual? Não, Alexandre, eu passei 2 anos lá naquele lugar, mas graças a Deus que ninguém descobriu que eu era crente. Isso não é testemunho, gente? É testemunho. Porque ele teve oportunidade de obedecer o indo. Ele teve oportunidade de brilhar lá onde Deus o colocou. Mas ele manteve por 2 anos a sua luz apagada. É forte. Escute. Nós só precisamos do que, pastor? Nós precisamos assumir quem nós somos em Cristo. E dependermos totalmente da ajuda do Espírito Santo. Por quê, pastor? Escute, porque tendo essa identidade e dependendo totalmente do Espírito Santo, vai passar a acontecer assim. Escute, assim como indo para o colégio, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para a faculdade, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para o seu trabalho, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para a sua empresa, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para um outro município, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para um outro estado, pregue o Evangelho e faça discípulos. Indo para uma outra nação, pregue o Evangelho e faça discípulo. Pastor, eu vou me mudar, porque a minha empresa está me transferindo. É o seu patrão que está nisso ou é Jeová que está por trás? De repente o patrão está dizendo vai, e Jeová está dizendo indo. 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 Aonde você tem que ir? Vá com propósito. Vá com propósito. Escute, indo, pastor, indo significa o quê? Indo é ser usado com determinado propósito. Escute, indo significa ser usado com determinado propósito. Significa, na medida em que eu estou indo, na medida em que eu estou caminhando, na medida em que eu vou seguindo. Então não é quando eu for enviado, gente, você entende? É por isso que eu não preciso de tempo. É por isso que você não precisa de tempo. Porque o tempo é o tempo que Deus já tem lhe dado. No seu dia a dia, no meu dia a dia.
Porque se nós formos ficar, sabe, trabalhando, meu Deus, me dei tempo, me dei tempo. Aí o Senhor diz, mas eu estou te dando tempo. Eu estou te dando tempo e você não está sabendo aproveitar o tempo que eu estou te dando. O indo deve ser praticado e vivido todos os dias por todos os discípulos de Cristo, indo para o colégio, para a faculdade, para o trabalho, para a empresa, para outra cidade, para outro estado, para outra nação, indo como um missionário de Cristo. Por que deve ser assim? Porque você é um missionário. Alô? Perdão para quem não me ouviu. Por que deve ser assim? Porque você é um missionário de Cristo. Porque eu sou um missionário de Cristo. Porque nós somos uma igreja missionária. Agora segura essa aí. Todo o estado do Maranhão está esperando por nós. Escute. O município de onde você veio para estudar e trabalhar na capital, está esperando por você, para você cumprir o indo. Você sabe como começou uma igreja poderosa que nós temos em Chapadinho? Através do indo. Foram jovens que estudavam aqui, que nas férias foram com o nosso querido pastor Lúcio para lá e começaram a trabalhar. Dali começou uma célula, e a coisa foi desenvolvendo, e hoje nós temos uma igreja que nós estamos com 2 cultos lá, queridos, para a glória de Jesus. Mas pessoas que vieram do interior para cá entenderam isso, estavam se dispondo para obedecer o indo de Jesus. Para obedecer, porque é assim que vai de fato funcionar, é assim que de fato vai acontecer. Escute, qualquer um discípulo de Jesus pode fazer o indo, pode fazer missões, pode ser um ganhador de almas para Cristo. Qualquer discípulo de Cristo pode e deve plantar igrejas. Você sabe, me dê uma alegria. Vá sem alguém de mandar. Tinha um obreiro nosso lá em Monte Alegre, na época do pastor Epaminondas, ele estava lá, sabe? Assim, amanheceu o dia assim. Pastor, o que tu tem, fulano? Não sei não, sabe? Meu Deus do céu. Negócio, né? Parece fala da murrinha, né? Estou com uma murrinha, né? Tem isso para cá, para o Maranhão, gente? Murrinha tem? Meu Jesus do céu. Estou com uma murrinha, né? Rapaz, e o pastor viu aquele negócio, ele foi na casa do pastor. O pastor foi lá no quarto, pegou uma toalha, disse, vem cá, vai tomar um banho, depois tu vem aqui. Foi lá, tomou banho, depois que terminou de tomar banho, voltou. Faz o seguinte, sai e vai evangelizar. Vai. Passou a murrinha. É acúmulo do indo dentro de si. Acumula tanto que começa a estressar a si mesmo e os outros também. Que você já ouviu aquele provérbio, né? Aquele adágio, né? Aquele ditado diz que quem não trabalha... João capítulo 20, versículo de 20 a 22. Preste atenção. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Pegue isso aqui. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus, ele não está dizendo que vai ser diferente, ou que seria diferente, e eu quero destacar aqui isso aqui, queridos, presta atenção. Como o Pai enviou Jesus? O Pai enviou Jesus com uma missão.
o Pai enviou Jesus com um propósito e o capacitou com o Espírito Santo para que ele pudesse cumprir com esse propósito. Então ele está dizendo, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Mas não de qualquer forma, eu estou enviando vocês com um propósito. Eu estou enviando vocês na medida em que vocês estiverem indo. Vocês vão cumprir isso aqui. Mas vocês não vão de qualquer jeito. Recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Ou seja, essa capacitação necessária para vocês viverem aquilo que eu tenho para vocês como missão. Escute uma coisa que eu quero dizer, eu tenho batido nessa tecla e eu preciso que você entenda. Nós não estamos aqui na terra para concluir a obra de Jesus. Nós não estamos aqui na terra para concluir a obra de Jesus, gente. A obra de Jesus, ele concluiu. João 17:3, Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu não estou aqui, é como se tivesse, ele fez pela metade, aí eu tenho que completar. Não. João 19:30, Jesus na cruz, ele disse, tetelestai, está consumado. Ou seja, eu concluí. Então não misture as coisas, a nossa missão é nossa. Aquilo que Jesus tinha que fazer, ele fez e fez de uma forma completa e perfeita. Agora a missão, ela está em nossas mãos. Então escute, quando nós saímos sem missão ou sem um propósito definido, qualquer coisa poderá nos distrair, qualquer coisa poderá nos entreter. Porque essa missão, esse propósito, esse foco, ele é importante. Queridos, John MacArthur, ele disse algo que é digno da nossa atenção. Olha o que este homem disse. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Cadê minha frase linda daqui? Está aqui. Preste atenção. Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Olha aqui para mim. Se eu considerar que o pecado não é tão sério, porque a hipergraça, ela me permite pecar, porque mesmo pecando uma vez salvo, sempre salvo. Se eu considerar o pecado menos ofensivo ao coração, aos olhos de Deus, eu vou pecar de uma forma deliberada. E o escritor aos Hebreus, ele diz, se continuarmos deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, eu esqueci exatamente a frase que Spurgeon ele disse. Ele diz mais ou menos assim, odeie o pecado, porque foi o pecado quem pregou o seu Cristo em um madeiro. Então eu preciso olhar para o pecado e dizer e considerá-lo como ofensivo. Eu preciso que Deus, pela misericórdia, torne para mim o céu mais atraente. Porque quando Paulo está escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, ele diz, olha, eu estou entre um ponto aqui, eu não sei o que decidir. Se ir para o céu, estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Então permita que o céu seja o lugar mais atrativo para o seu coração. Porque se o céu for o lugar mais atrativo para você, nada, nenhuma beleza terrena
será o suficiente para lhe prender aqui. Nada. Por um momento, Satanás no deserto mostrou a glória e o reino deste mundo para Cristo. E disse: tudo isto eu te darei, porque me foi dado se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás. Vai-te. Papai tem algo melhor. Papai tem algo melhor. O inferno, ele precisa ser visto como algo muito horrível. Por quê, pastor? Porque está escrito que lá o verme nunca morre. Lá é sofrimento eterno. Eu ouvi uma reportagem, um comentário de um cantor famoso no Brasil, que ele falou, e eu espero que Deus tenha muita misericórdia dele, mas ele disse mais ou menos assim: olha, rapaz, o céu, se for para ir para o céu, fica lá, sabe, anjinhos, paninha branca, sabe, aquele negócio assim, muito anjo, aquela coisa coloridinha, branco e tal, eu prefiro ir para o inferno, porque lá no inferno é melhor e tal. O rico morreu, foi para o inferno. Não era porque ele era rico. Mas lá no inferno, ele em tormentos, ele disse: pai, manda com que Abraão molhe a ponta do dedo dele em uma água e coloque na minha boca, na minha língua, para refrescá-la, porque eu estou aqui em tormentos. Pastor, quanto tempo vai durar o tormento? O tempo que durar a vida eterna com Cristo. O tempo que durar a vida eterna com Cristo. O Evangelho, nós precisamos torná-lo urgente. Amém, queridos? Escute, nenhum dos filhos dos homens está qualificado para desempenhar um cargo tão difícil e, portanto, Cristo prepara os apóstolos para isso pela graça do seu Espírito. O sopro de Jesus em seus discípulos era um sinal ou promessa de que seriam dotados das influências e da própria pessoa do Espírito Santo para eles cumprirem o ID. Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou ler bem rápido. Eu quero que você preste atenção. Eu vou ler, me ajude aí, vou ler na sequência aqui 3 textos de Atos. Eu quero que você ouça. Preste atenção. Bem rápido. Atos 8:1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Atos 8:4. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos 11:19-21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Queridos, eu estou lhe falando aqui de uma igreja em Jerusalém, que por causa da perseguição, ela foi dispersa, exceto os apóstolos. Mas está escrito nos 3 textos, que por onde eles iam cumprindo o ID. Mesmo fugindo, mas eles vão pregando o evangelho. Igrejas foram fundadas por esses que entenderam esse indo, e eles estão vivendo isso aqui na prática. Mas deixa eu lhe dizer, você sabe como isso é possível? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo,
de covardia, de temor, de timidez, mas de poder, de amor, de moderação ou de domínio próprio. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo que capacitou Jesus é o mesmo que nos capacita para que nós possamos viver destemidamente, cumprindo esse hino dele. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos.